Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse canal. É com muita alegria que eu recebo você aqui. Bom, e o intuito desse vídeo hoje é falar como ter fé, como ouvir a voz de Deus em meio ao caos. Todos os dias somos surpreendidos por notícias ruins. Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, e todos os dias se deparamos com notícias ruins. Notícia de guerra, uma nova enfermidade, a economia do país e por aí vai. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E para você que não me conhece, eu vou me apresentar, eu me chamo Alan. Há mais de 15 anos sempre trabalhei com pessoas através do desenvolvimento pessoal e espiritual e agora como psicanalista. Então nesse canal nós temos como objetivo cuidar da saúde emocional e também cuidar da saúde espiritual. Então vamos ao assunto. A lição de hoje é sobre o livro de Provérbios, do capítulo 1. Ele traz à luz como devemos ouvir a voz de Deus em meio a tanto mal. Como é que nós vamos conseguir? Porque não bastasse as notícias ruins do cotidiano, é uma guerra, está sempre uma nova guerra, a economia do país que está instável, ninguém sabe para onde vai, para onde vem, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, é o desemprego que aumenta, é uma nova doença, a violência está cada vez mais presente. Não bastasse essas notícias ruins que se deparamos na internet com a mídia, também temos as nossas notícias ruins, os nossos problemas dentro da nossa casa. É a mãe que sabe houve uma notícia ruim do filho, pessoa com problema no casamento, a pessoa com problema econômico, recebeu notícia do desemprego, ou está ameaçada de ser mandada embora, ou as coisas para ela não estão indo nada bem, e outros problemas que só a própria pessoa sabe. E diante desse turbilhão de notícias ruins, como manter a fé? Como ouvir a voz de Deus e conseguir encontrar a verdadeira paz? Bom, primeiro deixa eu explicar um pouco sobre o medo, sobre o temor do mal. Bom, é comum a pessoa ouvir qualquer notícia, principalmente se é uma notícia ruim, que tem a ver com ela, é natural que ela vai ficar com medo. É natural que ela vai ficar insegura. E é natural que algumas pessoas vão ter crise de ansiedade e algumas outras pessoas vão até ter fobia, com medo de que algo aconteça com ela. Bom, a ciência ela já nos ensina que o nosso cérebro ele foca em ameaças. O nosso cérebro já é programado para nos defender das ameaças. Você, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Existem pessoas que, de jeito nenhum, ela não viaja de avião. Ela não viaja desse estado, de um estado para o outro, de avião. Ela prefere pegar o carro, dirigir e ir até o outro estado. Porque, com a mão no volante, ela fazendo o movimento de passar marcha, acelerar, frear, ela se sente mais segura do que estar no avião. Dados mostram claramente que acidente de carro acontece mais do que acidente de avião. Quando a pessoa está numa rodovia, numa estrada há muito tempo, ela está muito vulnerável a sofrer um acidente. De avião não, só tem um avião voando, mas enfim, a probabilidade de estar numa rodovia e acontecer alguma coisa
é grande devido ao fluxo de automóveis na pista, na rodovia. Bom, esse é um exemplo que eu estou dando. Então a pessoa se sente mais segura pilotando um carro do que viajando de avião. E isso acontece porque o cérebro, ali ele viu uma ameaça. Ela ouviu uma notícia, ela ouve notícia de avião que caiu dentro do mar, caiu na floresta, não sobreviveu ninguém. Então isso cria dentro da mente do ser humano um medo. Bom, se eu for pegar um avião, pode acontecer alguma coisa comigo. Só que entenda o seguinte, pode e não pode, nós não temos o controle de nada. Mas o cérebro, automaticamente, ele foca em uma ameaça e ele acaba nos defendendo. Agora, falando um pouquinho de psicanálise, também tem a vivência que a pessoa teve durante a infância, durante a sua fase adulta, onde ela teve muitas marcas negativas, onde ela traz muito trauma, onde ela sofreu abusos psicológicos, sexuais, seja dentro ou fora de casa. Enfim, a pessoa tem marcas na alma. E ela acaba focando também nessas ameaças que aconteceu com ela. Então, tudo isso dentro do ser humano, na mente do ser humano, faz com que o ser humano ele vive inseguro e acaba com medo, desconfiando de tudo e de todos. Isso faz então com que a pessoa acaba ficando com medo de tudo e de todos, porque ela está sempre se protegendo, ela está sempre na defensiva. Obviamente, porque ela não quer que nada de ruim aconteça com ela. Agora, como dar ouvidos à voz de Deus? Como é que eu posso dar ouvido à voz de Deus se eu ligo a televisão, está lá uma notícia ruim? Como é que eu posso dar ouvido à voz de Deus se eu fui ameaçado de ser mandado embora? Como é que eu posso dar ouvido à voz de Deus se eu peguei um laudo médico e ele deu positivo de um problema de saúde? Bom, existem duas vozes. A voz do mal, né, que é a voz negativa, que é aquela voz que está lá no nosso inconsciente, que fala que nós não vamos conseguir. Essa voz se alimenta dos nossos medos, se alimenta das nossas ansiedades, essa voz se alimenta das nossas preocupações, essa voz nos leva a olhar mais para os problemas do que para a solução. Essa voz, ela vive como um impasse, como um obstáculo, impedindo que a gente avance. Então essa voz que está sempre se alimentando das notícias ruins e que está dentro do ser humano, que é chamado de inconsciente, enquanto ela estiver no controle da vida da pessoa, é ela que vai ditar as normas da vida da pessoa e impedir o progresso da vida da pessoa. Então, uma primeira coisa que eu quero te falar aqui é que nós não estamos dentro de uma bolha e que tudo pode acontecer. Infelizmente, tudo pode acontecer. Mas a voz de Deus nos garante, o livro de sabedoria nos garante que quando nós ouvimos a voz de Deus, nele nós temos paz, segurança, nele nós estamos protegidos e nele nós encontramos resposta. Você pode ler esse texto aí em Provérbios capítulo 1, versículo 33, onde ele fala assim: mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temor do mal. Veja que isso aqui é uma promessa. Aquele que me der ouvidos habitará em plena
plena paz, seguro e sem temor do mal. Então o segredo está em ouvir a voz de Deus, que é a voz da fé, que é a voz que te impulsiona a lutar, que é a voz que fala para você que já deu tudo certo, que é a voz que te motiva e te coloca no caminho certo. Não tem como dar ouvidos à voz de Deus e ficar dando ouvidos à voz do mal, a voz da ansiedade, a voz das inquietações. Então são duas vozes. A nossa vida ela vai ter uma direção da voz que a gente ouve. Então se a pessoa está sempre procurando dar ouvidos à voz do mal, está sempre procurando dar ouvidos à voz das más notícias, ela sempre vai ser bombardeada e sempre a mente dela estará cheia de pensamentos negativos. Você vê que tem pessoas que têm medo de tudo. Você vê que tem pessoas que só têm pensamento ruim. Você vê que existem pessoas que só têm um pensamento que tudo para ela dá errado, tudo para ela na vida dela dá errado. Se eu casar vai dar errado, casei errado. Se eu for trabalhar em tal área vai dar tudo errado, se eu vou abrir um negócio vai dar tudo errado. Então, existem pessoas que é um poço de negatividade. Justamente porque ela está sempre acumulando e colocando para dentro. A pessoa está sempre colocando para dentro notícias ruins. Então, da mesma fonte, não pode jorrar água amarga e nem jorrar água doce. Ou é amarga ou é doce. Então, se eu quero dar ouvidos à voz de Deus, não estou falando de pensamento positivo, não. Estou falando de considerar a voz de Deus, que é aquela voz que te dá força, que é essa voz que fala que você vai viver em plena paz. Ah, mas está um caos. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você vai viver em plena paz porque você tem certeza que a resposta vai chegar. E que aquele que prometeu é fiel. E que está segurando nas suas mãos. Então, quando eu dou ouvidos à voz de Deus, que é a voz da fé, eu passo a viver em plena paz, seguro e sem temor do mal. Então, está tendo a guerra, má notícia, economia, mas eu estou em paz porque Deus é meu sustento. Deus não vai me desamparar. Estou desempregado. A porta que, se Deus fechou porque tem algum propósito, Ele vai abrir outra porta. Ah, mas a notícia do laudo é ruim. Você vai ser curado. Porque quem prometeu é fiel. Então, em vez de ficar dando ouvidos a notícias ruins, dê ouvidos à voz de Deus. Filtra certas conversas. Se tem pessoas que, por exemplo, só conversa coisas ruins com você, filtra, deixa entrar aqui e sair aqui. Você vê que tem pessoas que chegam para conversar e falam assim: fulano, pô, fiquei desempregado, as coisas estão dando tudo errado, e o outro concordando comigo também, tá assim, tá assim. Não. Entra aqui e sai aqui. Ó, tá dando tudo errado, mas agora vai dar tudo certo. Crê em Deus, se pega com Deus, vai dar tudo certo. Então é dessa maneira que a gente fortalece a nossa fé e acaba dando ouvidos à voz de Deus e sem temer mal algum. A gente não olha a nossa condição, não olha para a situação, não olha para nada. Porque Ele é o nosso escudo.
Então, ouvir a voz de Deus é isso. Meditar na palavra, orar e confiar que o mais Ele fará. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, desse ensinamento de Provérbios. O próximo vídeo vai ser Provérbios capítulo 2, mais um ensinamento. E dessa maneira nós vamos guardar nossa mente, nosso coração e vamos ter saúde emocional e também saúde espiritual. Não esqueça de dar seu like, de se inscrever para não perder nenhum vídeo e compartilhar para que podamos ajudar o maior número de pessoas. Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe e até a próxima.